Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu li esse texto, e para mim esse texto, ele por muito tempo foi um texto difícil de ler, foi um texto difícil de ouvir, e foi um texto difícil até de acreditar. Tiago começa já dizendo que a gente deve ter não só como motivo de alegria, mas ele diz que nós devemos ter como motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que essa foi uma promessa que ninguém reivindicou de manhã. Então ninguém acordou de manhã e falou: Deus, eu reivindico a promessa de Tiago capítulo 1, versículo 2, que toda prova, toda tribulação que o Senhor tem reservado para mim, vem em mim, Deus. Ninguém fez essa oração. Até porque esse tipo de promessa, ele se cumpre sozinho muito fácil, né? Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe que Tiago ele não está falando de um prazer masoquista do tipo: Deus, o que eu gosto é de me lascar mesmo. Mas o que Tiago está falando é que a prova da nossa fé, ela gera algumas coisas em nós. Então ele diz que a prova da fé, ela gera em primeiro lugar perseverança. Ele diz que essa perseverança deve ter ação completa. E ele diz que quando nós temos uma fé que foi provada e nos leva para um lugar de perseverança, isso nos torna maduros e íntegros e nos leva para um lugar, querido, para uma condição espiritual aonde não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só ela pode ser provada, como ela deve ser provada. Quando a gente fala de fé, eu acredito que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outros termos que a gente usa muito na vida cristã, como amor, a paz, que a Bíblia não tem uma declaração específica do tipo a paz é, a Bíblia traz sim uma definição específica do tipo a fé é. Isso está onde? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra comigo rapidinho. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza das coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Talvez isso seja muito pessoal também, mas muitas vezes eu li esse texto, esperando que esse texto animasse minha fé, mas em vez dele estimular, dele bombar minha fé, muitas vezes eu li esse texto e eu sentia que a minha fé diminuía em vez de aumentar. Eu vou te explicar por quê. Eu olhava para esse texto e eu falava para Deus e falava para mim mesmo: olha Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrada. Quando eu olhava para o meu interior, não é que eu não encontrasse fé, eu encontrava fé, encontrava esperança, mas essa fé, no meio do pacote da fé existia dúvida, existia insegurança, existia incerteza, existia medo, e eu olhava para o meu interior, eu abria meu coração e eu falava para Deus: se o Senhor espera, se a fé que o Senhor espera de mim é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrade, e talvez a minha oração não seja respondida. Mas eu acredito que eu faria, e se você já se sentiu do mesmo jeito, eu fazia isso, querido, porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Muitas vezes nós olhamos para exemplos da Bíblia e nós acreditamos que a fé que Deus espera de nós é uma fé totalmente estável, de sentimento linear, uma fé onde existe uma ausência completa de dúvida, uma ausência completa de insegurança. E eu acredito que isso nem sempre expresse a verdade.
Se a Bíblia diz que a nossa fé está sujeita à prova, é porque ela pode ser provada. E é justamente o fato de a nossa fé poder ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos que Deus nos dá aquele dom da fé, que é o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é uma fé específica para um momento, para uma situação, aonde Deus enche o seu coração de fé e você tem uma convicção absurda e não sobra espaço para dúvida, mas eu acredito que isso talvez aconteça poucas vezes na nossa vida. E eu quero te mostrar isso biblicamente. Quando a gente olha para as Escrituras, mesmo quando a gente vai para os maiores exemplos de fé na Bíblia, e a Bíblia traz uma lista que nós chamamos de heróis da fé. A Bíblia traz uma lista de homens e mulheres que foram homens e mulheres que romperam, que marcaram a história de Deus por serem homens e mulheres de fé. A própria Bíblia traz um reconhecimento tão grande sobre a vida dessas pessoas, que a Bíblia diz sobre eles mais ou menos assim: olha, essas pessoas eram tão especiais, elas eram tão poderosas em fé, elas caminharam de forma tão sobrenatural em fé, que o mundo não era digno delas. Você consegue entender como é forte isso? Deus está dizendo que essas pessoas eram tão poderosas em fé que o mundo não merecia essas pessoas. Mas mesmo quando nós vamos, querido, para esses heróis da fé, a gente vai perceber de uma forma muito fácil que mesmo eles não apresentaram uma fé de sentimento linear. Não foi uma fé totalmente estável e uma fé onde não existia medo e insegurança. Pelo contrário. Logo, quase encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia nos apresenta um homem chamado Abraão. Você conhece a história. A Bíblia fala que Deus fala para esse homem: olha, sai da tua terra, da tua parentela, do ambiente onde você se sente confortável, onde você tem socorro, amparo, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus faz algumas promessas para aquele homem e fala: olha, eu vou prosperar você, eu vou te dar bens. E Deus faz uma promessa muito especial. Deus diz para ele: eu vou te dar filhos mais numerosos que o pó da terra. E querido, nós conhecemos a história, alguns anos se passam, Abraão, ele coloca o pé dele na estrada, e Deus faz várias coisas na vida desse homem. Mas chega um dia, não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite, ele está chateado. Ele entra na sua tenda e ele rasga o seu coração em sinceridade para Deus. E ele fala: Senhor, o Senhor me fez uma série de promessas. E ele fala: olha, o Senhor me deu bens, o Senhor me prosperou, o Senhor me deu ouro, me deu prata, o Senhor me deu animais, me deu servos, servas, e hoje eu tenho muitos bens. Mas ele diz: mas o que adianta o Senhor ter me dado tudo isso? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno chamado Eliezer. Mas a Bíblia fala que Deus tira Abraão de dentro da tenda dele, tira Abraão daquilo que limitava a sua visão, que fechava ele dentro do seu contexto de necessidade. Deus leva ele para fora e fala para Abraão assim: Abraão, olha para o céu. Abraão olha e Deus fala: você consegue contar as estrelas? Eu não sei se você já tentou, mas quando eu era criança, eu lia esse texto, ouvi esse texto na escola dominical e eu tentava contar as estrelas. E eu imagino Abraão assim: 1, 2, 3, 1229, 1230, 1200... Peraí, Deus, que eu me perdi, vou ter que começar de volta. E chega uma hora, ele fala: Deus, não dá para contar. E Deus leva esse homem a sonhar, e ele fala: Abraão, mais numerosas do que as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. E naquela noite Deus faz uma promessa para Abraão de que daria aquelas terras à sua descendência. Mas querido, o tempo passa e vão se passando 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e um pouco mais. E a promessa de um filho não vem. E aí Abraão e Sara resolvem tentar dar uma ajudinha para Deus. Você já tentou ajudar Deus a responder a sua oração? Tenho certeza que você já tentou. E Sara tem uma ideia genial e chega para Abraão e fala assim: olha, eu tenho a minha escrava aqui chamada Agar,
e nós vamos fazer o seguinte: você se deita com a minha escrava, você gera um filho nela, e nós vamos criar esse filho como se fosse o nosso próprio filho. Isso não era algo incomum na antiguidade, pelo contrário, a história mostra que isso era muito normal. E Abraão se deita com Agar, e eles têm um filho chamado Ismael. E, querido, eles começam a tratar esse filho como se fosse seu próprio filho, e os anos continuam passando. A Bíblia fala que Abraão já estava com 99 anos, Ismael já estava com 13, ou seja, já haviam se passado 24 anos da promessa de Deus. Quem aqui tem uma promessa que parece estar demorando a se cumprir? Levanta a mão. Agora imagina, irmão, 24 anos esperando. E a Bíblia fala que depois de 24 anos, quando Ismael já estava com 13 anos, Deus aparece de volta para Abraão e relembra a promessa. Fala: Abraão, eu não esqueci de você, eu vou te dar um filho de Sara. Mas a Bíblia diz que dessa vez, quando Abraão ouve a Deus, a Bíblia fala que ele faz o que? Alguém lembra? A Bíblia fala que ele dá risada. Vá comigo lá para Gênesis capítulo 17. Versículo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é importante. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, 24 anos depois de estar esperando a promessa, a Bíblia fala que Deus aparece para Abraão e fala: eu não esqueci da promessa que eu te fiz. E a Bíblia fala que dessa vez Abraão, ele ri, irmão. E depois ele fala: Deus, deixa que Ismael seja o meu herdeiro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está falando: Deus, quer saber, 24 anos esperando a promessa, meu filho já está aqui com 13 anos, quer saber, Deus, está tudo bem entre nós, esquece essa promessa, está tudo bem, e deixa que Ismael seja o meu herdeiro. Mas Deus fala para ele: não. Deus fala: não, eu vou te dar um filho de Sara, e o nome dele vai ser Isaque. Agora, nessa mesma noite, Deus dá uma ordem para Abraão e fala: eu quero que você tenha um sinal da minha promessa. E Deus dá uma ordem para ele de circuncidar a si mesmo, a todos os seus servos, sejam os nascidos na sua casa ou os comprados, e a todos os seus filhos. E Abraão, mesmo duvidando, mesmo dando risada da palavra de Deus, mesmo tentando convencer Deus a deixar a sua herança para Isaque, sabe o que Abraão faz? Mesmo com todas essas dúvidas, Abraão anda como quem crê, e ele obedece à ordem de Deus, e ele mesmo e todos os seus são circuncidados. Agora, logo depois disso, Deus aparece mais uma vez para Abraão, e dessa vez Deus é mais específico. E ele fala: olha, Abraão, eu vou vir até você na primavera, e quando eu vier até você na primavera, Sara terá um filho no colo. A Bíblia diz que Sara estava ouvindo fora da tenda, e dessa vez quem ri é Sara. Vá comigo um pouquinho para frente. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né, irmão? Mas ele disse: não negue, você riu sim.
Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento linear, totalmente estável. Pelo contrário, eu olho para eles, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia apresenta um homem chamado Moisés. Você não precisa abrir. Olha como o texto é bonito. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Uau! Mas foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio e fugiu para o deserto e ficou 40 anos escondido no deserto, cuidando dos animais do seu sogro. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria me diz 40. Na verdade ele ficou 80. 40 anos escondido e 40 peregrinando com o povo. Agora você imagina, esse homem ele sabia que Deus tinha alguma coisa para ele. A Bíblia fala que quando ele matou o egípcio, ele esperava que os seus parentes, que os hebreus reconhecessem que ele tinha algo de Deus, que vissem ele como um socorro, como um libertador. Mas esse homem mata aquele egípcio, foge para o deserto e fica 40 anos escondido, irmão. A Bíblia não fala nada de Deus falar com esse homem por 40 anos. Agora você já pensou o que é você ter uma promessa de Deus e passar 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos? 40 anos escondido. A Bíblia diz que esse homem estava um dia no deserto e ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. A sarça é uma árvore de galhos muito fininhos. E por causa do calor intenso do deserto, ela morre e ela resseca. Ela perde toda a umidade. E o calor intenso e a falta de umidade do deserto, é normal que essas árvores peguem fogo no deserto. O milagre não está nessa árvore pegar fogo. Mas o fogo que ela faz é aquilo que a gente chama de fogo de palha, que é aquele fogo alto, mas que já se consome. E aquela árvore em segundos vira cinza. Mas a Bíblia fala que Moisés viu uma árvore que pegava fogo e não se consumia. E ele chega perto para ver o que é aquilo, porque ele percebe que existia algo no mínimo anormal ou sobrenatural ali. E Deus fala com esse homem de dentro daquela chama, daquele fogo. Vá comigo para Êxodo capítulo 3, versículo 10. E Deus já chega rasgando com Moisés e fala assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que esse homem está dizendo para Deus é: Deus, eu estou aqui escondido 40 anos. Ele está falando que o seu GPS está com defeito, o senhor errou o endereço. Ele está falando, eu não sou o cara para isso. E queridos, a minha esposa, ela fala que ela lê esse texto, ela fica com raiva. Eu não sei se você consegue, se sou eu que tenho um problema, mas eu leio alguns textos da Bíblia e eu consigo achar engraçados. E para mim essa conversa de Moisés com Deus é um dos textos mais engraçados da Bíblia. Olhar o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus. É engraçado, irmão. Vá comigo um pouquinho para frente e continua com a sua Bíblia aberta para você me acompanhar. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não te apareceu? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: Deus, eu vou diante de milhões de pessoas do povo de Israel, porque eram milhões. Eu vou diante do exército mais poderoso da terra, que é o exército egípcio, e eu vou falar que Deus me apareceu do meio de um foguinho no deserto e mandou ele soltar todo mundo. Os caras vão olhar para mim e vão falar que eu sou louco e vão dizer que Deus me apareceu é nada. Mas Deus, ele estava interessado em levantar aquele homem, e Deus fala assim: Moisés, o que é isso na sua mão? E ele fala: é um bordão, um cajado. E Deus fala: joga o cajado no chão. Ele joga e o cajado se transforma em uma serpente, uma cobra. E o texto já começa a ficar engraçado, porque a Bíblia fala que Moisés saiu correndo e pulando, fugindo da serpente. Deus tem senso de humor.
Deus fala, pega ela pela cauda. Ele pega pela cauda, ela vira de volta uma vara, um cajado. Deus fala, olha Moisés, se eles não, você vai fazer esses milagres na frente do povo. Se eles não acreditarem nesse, eu vou fazer um segundo. Deus fala, põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus fala, tira. A hora que ele tira, a mão está branca de lepra. A doença mais terrível que existia na época. Deus fala, coloca a mão no seu peito de volta. Ele coloca de volta. Deus fala, tira. Ele tira, a mão está sã de volta. Deus fala, Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. E se eles não acreditarem no segundo, eu vou fazer ainda um terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai jogar essa água no pó da terra, e quando a água tocar no pó da terra, ela vai se transformar em sangue. Irmão, diante de todos esses efeitos sobrenaturais, a lá Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou, meu Deus do céu, olha o poder, olha a manifestação sobrenatural, eu vou lá com o meu cajado, eu vou falar diante de todo Israel, eu vou desafiar o imperador do Egito. Foi isso que ele fez? Não. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. E a resposta de Deus para mim é uma das respostas mais poderosas que um homem já recebeu. Deus fala para ele, Moisés, não fui eu que fiz a boca, o que fala, o mudo, não fui eu que fiz o ouvido, o que ouve, ou o surdo. Ele está dizendo, sou eu que vou falar através de você, eu vou encher a sua boca, eu vou te encher de autoridade, eu vou falar através de você, quando você abrir a sua boca vai ser eu, vou te dizer o que falar. Uau, irmão! E Moisés se encheu de fé e falou, Deus vai falar através da minha boca, eu vou lá. Foi isso que aconteceu? Não. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Ele está falando, Deus manda qualquer um menos eu. Irmão, a Bíblia fala que se acendeu a ira do Senhor. Você consegue entender que Moisés teve a moral de tirar Deus do sério? O cara conseguiu fazer Deus pensa, irmão. E olha o que Deus faz. Deus fala, Moisés, nós vamos fazer o seguinte. Está vindo seu irmão chamado Arão aí, não está? Está vindo sim. Ele fala bem, não fala? Fala. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo, telefone sem fio. Eu vou levantar alguém para um porta-voz para falar em seu lugar. Tá bom assim para você? Aí eu imagino Moisés coçando a cabeça, falando aí, acho que dá, Deus. E o texto termina engraçado, porque quando Moisés vai saindo, Deus fala, ô Moisés, e não esquece teu cajado ali que você vai ter que fazer os milagres lá. Irmão, esse é o nosso herói da fé de Hebreus 11. Um homem que mesmo com tantas dúvidas, receios, inseguranças, medos, ele anda como quem crê. Mas a gente não pode olhar para a fé dele e dizer que é uma fé onde não existia insegurança, onde não existia medo. E eu gostaria de dar um último exemplo. Logo depois na lista, a Bíblia fala de um homem chamado Gideão. Gideão nasce numa das fases mais tristes da história de Israel. A Bíblia fala que Josué conduz o povo para entrar na terra prometida, eles veem as muralhas de Jericó caírem e eles entram em Canaã. Mas presta atenção no que eu vou dizer, em pouco mais de 100 anos, em pouco mais de uma geração, o povo de Israel não afastou os povos de outras nações ali, e em pouco mais de 100 anos, em pouco mais de uma geração, eles já tinham se contaminado com a idolatria desses povos. E queridos, esse afastamento de Deus trouxe consequências sérias para Israel. A Bíblia fala que os midianitas vieram e eles invadiram Israel. E a Bíblia fala que eles vinham como enxames de gafanhotos. E eles destruíam a plantação, eles destruíam os animais, eles matavam os hebreus. E eles roubavam tudo que dava para roubar. A Bíblia diz que não dava para contar os homens de quantos eram. E a Bíblia fala que Israel teve que fugir para viver em cima das montanhas. Então, querido, a Bíblia fala que
que o povo de Israel começou a passar por um tempo de fome, de desgraça, de necessidade, e Gideão, ele já nasce dentro desse contexto. Com certeza ele cresceu ouvindo as histórias que os seus pais lhe contavam daquilo que Deus fez. Ele cresceu ouvindo histórias de como Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, de como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus manifestou uma coluna de nuvem, uma de fumaça, como Deus mandou maná do céu, como Deus derrubou a muralha de Jericó. Ele cresceu ouvindo sobre o poder que Deus tinha, mas quando ele olhava para a sua vida, para as suas circunstâncias, ele não conseguia ver esse tipo de intervenção. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele estava malhando trigo em um lagar. Você sabe o que é um lagar? Lagar é uma vasilha de madeira, mais ou menos com essa circunferência, mais ou menos dessa altura, que era usada para prensar uva. Os hebreus colocavam ali a uva, prensavam, pisavam e tiravam o suco para fazer o vinho. Agora, esse não era um instrumento ideal para malhar, para esbugalhar, amassar o trigo. O instrumento de moer trigo era muito maior. Agora, por que cargas d'água esse homem estava malhando trigo em um lagar? A Bíblia fala que Gideão estava escondido malhando trigo no lagar. Eu acredito que ele estava moendo trigo no lagar, moendo uma quantidade pequena de trigo, porque se ele visse o inimigo vindo, ele conseguia juntar aquele alimento e fugir. Ele estava num campo, num lugar aberto, onde ele podia ver, e se o inimigo se aproximasse, ele fugia com aquela comida. Então, até para preparar um pouco de pão para sua família, esse cara fazia com medo. Olha o nível de opressão. E eu imagino, querido, que Gideão muitas vezes já tinha imaginado como seria ver uma manifestação sobrenatural de Deus, como seria ver Deus, como seria ouvir a voz de Deus. Provavelmente muitas vezes ele ouviu aquelas histórias, ele imaginou como seria ter uma experiência sobrenatural, e a Bíblia diz que finalmente aparece o anjo do Senhor. Quando nós vemos o singular na Bíblia, o anjo do Senhor, isso é o que nós chamamos na teologia de uma teofania. É uma manifestação do próprio Deus, nós acreditamos que aqui do próprio Jesus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e já chega dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E querido, eu acho muito interessante que Gideão, ele não cai de joelho, ele não adora, ele não levanta as mãos. Talvez Gideão nem viu, ele só colocou para fora o que estava no coração dele. E quando o anjo do Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, ele rasga o seu coração e ele fala: o Senhor nos abandonou. Ele fala o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele fala: se o Senhor é conosco, porque estamos sendo entregues na mão dos nossos inimigos. Ele fala: nossos pais nos contavam de maravilhas, mas agora nós estamos entregues na mão dos nossos inimigos. Mas o anjo do Senhor diz para ele: Gideão, Deus te escolheu, você vai ser usado para libertar o povo. Ele vai dizendo: não sou eu. Ele chega a dizer assim: Deus, eu sou da menor tribo, que é a Manassés, e dentro da minha família eu sou o menor de todos. Ele está dizendo: eu sou o pior cara que você escolheu para isso. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que o anjo do Senhor continua estimulando aquele homem, falando: cara, Deus tem algo para você. E no capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano, o anjo do Senhor olha para Gideão e fala: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por que o anjo do Senhor teve que dizer para Gideão que ele não ia morrer? Obviamente porque ele estava com medo de morrer. E ele decide obedecer, mas no capítulo 7, o anjo do Senhor tem que vir de volta para ele e falar: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por quê? Porque esse homem, no fundo, continuava com medo de morrer. Agora, querido, mesmo com temor, com insegurança, mesmo com medo de morrer, esse homem, ele obedece e ele caminha por fé. E ele vai fazer o que Deus mandou. Quando eu olho para Gideão, eu não vejo nele, querido, uma fé onde existe uma confiança completa, ausente de dúvida, de insegurança, uma fé de sentimento linear. Pelo contrário, eu olho para ele, eu vejo talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua.
Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós valorizamos demais o sentimento da fé e nós valorizamos de menos a atitude da fé. É claro que o quadro perfeito é quando a gente consegue juntar essas duas coisas. Quando o nosso coração está bombando de fé, teu coração está aceso, você está sentindo fé e a sua atitude é de fé também. Agora, queridos, quando a gente pastoreia, atende muitas pessoas, a gente descobre uma coisa muito fácil. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande para sentir fé. O seu coração se enche de fé, elas creem de uma forma muito fácil, mas às vezes a sua atitude não é de quem crê. Por exemplo, a gente vê Pedro, quando Jesus fala que seria morto, Pedro cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção, ele tinha certeza daquilo que ele está falando. E ele diz, mestre, de jeito nenhum, eu dou a minha vida para salvar a sua. O sentimento de fé era maravilhoso. Mas antes do galo cantar 3 vezes, ele nega Jesus 3 vezes. Agora, outras pessoas, por outro lado, querido, talvez elas não tenham o sentimento da fé como elas gostariam. Não é que elas não sintam fé. Elas sentem fé. Mas no meio do pacote da fé existe dúvida, existe medo, existe insegurança, existe incerteza, mas mesmo que o sentimento não seja como se gostaria, essas pessoas andam em obediência e as suas atitudes são atitudes de quem crê. Exatamente como os nossos heróis da fé. Eu queria que você repetisse algo comigo, diga assim, eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Querido, mesmo que o sentimento da fé não seja como eu gostaria, mesmo que haja insegurança, mesmo que haja incerteza, mesmo que haja medo, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, e eu vou andar em obediência, eu vou andar como quem crê. E aqui eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci em um ambiente onde a fé era estimulada. Eu venho de uma família muito simples, e meus pais nos ensinaram a orar por tudo aquilo que a gente queria. Você quer uma bicicleta? Vai orar, vai botar o joelho no chão. Pede para Deus fazer um milagre. Então tudo a gente aprendeu a colocar diante de Deus. Eu cresci, queridos, indo em impactos evangelísticos e vendo pessoas levantarem de cadeira de roda. Eu cresci vendo pessoas serem curadas na igreja. Eu cresci vendo meu pai ser curado na igreja, ter exames para comprovarem isso. Então, querido, o sentimento da fé nunca foi algo muito complicado para mim. As primeiras mensagens que eu preparei, as primeiras mensagens que eu preguei, foram mensagens falando de fé. Mas há mais ou menos 7 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. Com 16 anos, eu entendi que eu tinha um chamado de Deus, que eu seria um pastor, que eu teria um ministério de tempo integral. E eu persegui isso a minha vida toda. Quando eu casei com a Dani, a gente fez um planejamento de em 5 anos, nós estarmos no ministério em tempo integral. E querido, eu tinha um muito bom emprego. Eu era um executivo de contas do Grupo RPC, que é afiliado à Globo lá no Paraná. E eu costumo dizer que eu acordava de manhã, eu fazia 2 orações. A primeira oração era, Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, pelo meu salário, o ambiente de emprego que eu tenho. E a segunda oração era, Deus, até quando eu vou ter que ficar lá? Porque o que eu queria era estar no ministério. E por alguns anos, pelo menos uns 4 anos, eu orei e Deus falava para mim assim, ainda não é a hora. E eu lembro que eu fiz um propósito comigo mesmo, eu acordava às 7h30 da manhã para ir tomar banho, me arrumar para ir para o trabalho, e eu comecei a acordar às 7, às 6h30, às 6, às 5h30, às 5 horas da manhã. E eu passava ali 2h30 em oração. E numa dessas manhãs, querido, eu estou orando e Deus me fala assim, olha, em 6 meses você pode pedir demissão do teu trabalho. Aquilo foi tão forte para mim que eu anotei aquilo na minha agenda. E a primeira prova de que era Deus que tinha que falado comigo, eu fui conversar com a minha esposa. Que minha esposa dizia assim, olha, não pensa que você vai para o ministério em tempo integral, eu vou continuar trabalhando. Então, se você vai para o tempo integral, vamos nós 2.
E eu lembro que eu cheguei para ela e falei, Dani, eu estava orando e eu creio que Deus me falou algo muito específico, que em 6 meses eu estou liberado para estar no tempo integral. Minha esposa olhou para mim e falou assim, é de Deus. Quase fiz o sinal da cruz. Falei, Deus está nisso aí. 15 dias depois, mais ou menos, a gente estava numa reunião de oração na Alcance, que tinha uma oração que tinha terça-feira à noite. E aí o pastor Paulo Subirá, que é irmão do Luciano, chegou para mim e falou assim, olha Farley, eu estou com uma palavra de Deus, você sabe que toda palavra ela deve ser julgada, eu quero que você ore, entenda se é da parte de Deus. Eu falei, Paulo, desembucha de uma vez, né? E ele falou, cara, eu estava orando ali, e Deus me falou que em 6 meses você vai estar em tempo integral. Eu falei, meu Deus, é de Deus. Foi a confirmação que eu precisava. Esse cara não sabia nada a respeito disso. O que eu fiz? Fui lá no calendário, marquei quando dava 5 meses. Eu pensei, a empresa vai pedir um tempo para eu ficar aqui ainda. Marquei quando dava 5 meses e fui lá e pedi demissão do meu trabalho. Existe todo um milagre de Deus por trás disso. A empresa não mandava ninguém embora. Eu precisava da minha rescisão. Os donos da empresa, uma empresa com quase 3 mil funcionários, intervieram na situação e mandaram os meus gerentes me desligarem. E queridos, quando eu saí do trabalho, Deus fez um outro milagre. Eu tinha um diagnóstico de que eu era infértil, eu não podia ter filhos. E eu decidi não fazer nenhum tratamento a respeito disso, nada. Acho que eu falei sobre isso aqui na última vez que eu vim. E logo depois que eu pedi demissão, a gente foi nessa mesma reunião de oração. São perigosas as reuniões de oração. E eu estou lá orando, o pastor Marciano, que é aqui da terra mesmo. Já vê, ele adora que eu fale isso. A gente chama ele de Marte às vezes. Ele chamou eu e a Dani, a gente não tinha muito relacionamento com ele chamou eu e a Dani, ele falou, olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E ele falou, por que vocês não têm filhos ainda? Eu falei, pastor, eu tenho um diagnóstico de que eu nunca vou poder ter filhos. E ele falou, mas Deus me deu uma palavra que está dando um filho para vocês. Eu acho que 10, 15 dias depois, a Dani começou a passar mal, a gente foi no hospital, o médico quis fazer um teste de gravidez nela, ela estava grávida. E eu lembro que eu peguei aquele teste, eu falei, meu Deus, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Não tem emprego, não tem plano de saúde, não tem dinheiro. Eu falei, Deus, quantos anos trabalhando nessa empresa com plano de saúde, tudo, o Senhor vai me dar o filho logo agora que eu pedi demissão do trabalho. Agora, se você não descobriu, eu garanto para você que você vai descobrir. Deus gosta de complicar. Olha a promessa de Deus para um homem chamado Abraão. Olha a promessa de Deus. Eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou te dar filhos mais numerosos do que as estrelas do céu. E você vai ter uma descendência incrível. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Toda a promessa de Deus na vida do cara estava ligada à fertilidade. Mas ele casa com uma mulher chamada Sara, que era estéril. Mas aí Deus faz um milagre na vida dele, dá um filho para ele chamado Isaac. Isaac que se apaixona por uma mulher chamada Rebeca e casa com ela para dar continuidade à promessa de Deus. Mas Rebeca era estéril. Aí Deus faz um milagre, eles ficam grávidos de gêmeos. Mas o filho que dá continuidade à herança é Jacó. E Jacó se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E Raquel era estéril. Deus não gosta de complicar, irmão? Fala, é brincadeira? Aí eu, voltando, falei, vou ser pai, Deus não tem emprego, não tenho nada. Eu não tinha nenhuma promessa da igreja de salário, não tinha nada, eu tinha uma palavra de Deus. E eu peguei minha rescisão, eu fiz as contas, eu vou conseguir ficar 8 meses vivendo com a minha rescisão. Se eu não me engano, eu fiquei 10 meses. E queridos, eu lembro que era o mês de abril, era um domingo de abril, meu filho ia nascer em maio, e eu cheguei, e se eu não me engano, eram os últimos R$270 que eu tinha na conta, e eu falei, Deus, meu filho vai nascer mês que vem, eu tenho os últimos R$270 na conta, e eu vou pagar a conta de água e luz, semana que vem meu dinheiro vai acabar. Eu falei, daí Deus, o que eu vou fazer? Naquela noite me deram uma oferta de R$1.000.
Mas aquele R$ 1.000 resolvia só aquela semana, aqueles 15 dias. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu cheguei para a Dani, quando eu fui para a Comunidade Alcance, há quase 11 anos atrás, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro. O David Keelan, na época, era assim, estava no auge, e ele fez o prefácio do meu livro, eu comecei a sair para ir pregar em algumas igrejas. Mas quando eu comecei a me envolver na Alcance, eu parei de sair, porque o meu desejo sempre foi que a minha igreja me lançasse, me enviasse. E fazia alguns anos que eu não saía mais. E eu lembro que eu cheguei uma semana depois, eu chamei o pastor Marciano e falei, pastor, eu quero que você saiba, eu tenho uma série de responsabilidades na igreja hoje, mas o negócio é o seguinte, meu filho nasce mês que vem e meu dinheiro acabou. Então eu vou ter que começar a sair e ir pregar em alguns lugares para receber oferta e para vender material para sustentar a minha casa. E eu lembro que o Marciano falou assim, puxa, Farley, você já fez alguma agenda fora? Eu falei, ainda não. Ele falou, você me dá 2 dias? Eu falei, dou. 2 dias depois, ele e o pastor Luciano me chamaram e falaram assim, olha, Farley, isso não é uma promessa, é um desejo. Eles falaram, a nossa vontade é te ordenar pastor em dezembro, no final do ano. Isso era abril, meu filho nasceu em maio. Eles falaram, olha, só que a gente não pode te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Mas a gente tem uma proposta para você. E eu lembro que eles ainda brincaram comigo e falaram assim, olha, nossa secretária acabou de pedir demissão. Você quer ser a secretária da igreja até dezembro? Eu falei, tá fechado, vamos lá. E foi assim, querido, que eu comecei a trabalhar na secretaria da igreja e fui ordenado em dezembro. Mas até esse momento, querido, a grande crise da minha fé ainda não tinha chego. E ela não foi uma crise por questões financeiras, foi uma crise espiritual. Eu não sei como isso começou, de onde ela veio, querido, mas de repente parece que Deus parou de falar comigo. De repente parece que toda a minha fé foi embora. Eu já não sentia Deus, eu já não ouvia Deus mais falar comigo, eu já não recebia mais nenhuma palavra profética. Nesses 10 meses que eu pus o pé na água para ver o milagre acontecer, todo mundo profetizava na minha vida. De repente, eu brinco com o Luciano, se a gente trouxesse o Todd White na igreja, o maior profeta que existe, se o cara estivesse pregando num culto que só tivesse eu, ele ia dar uma palavra para alguém que estava passando na rua, mas não ia dar para mim. Irmão, Deus parou de falar. E parecia que tudo que era espiritual tinha cessado na minha vida. Você sabe o que é se orar e não sentir a presença de Deus, se clamar a Deus para ouvir a voz dele, ele não fala com você, se lê a palavra de Deus, Deus não fala com você, não importa o quanto eu buscasse, o quanto eu clamasse, parecia que tudo que era espiritual tinha secado na minha vida e minha fé tinha ido embora. E eu passei a ter dúvida, querido, até das coisas que eu sempre tive convicção. E eu passei a duvidar que Deus tinha falado comigo, eu comecei a duvidar que Deus tinha um chamado para a minha vida, eu comecei a duvidar que Deus falava mesmo comigo, e logo nesse momento que eu estava vivendo todos os sonhos da minha vida. Quais eram os sonhos? Sonhava em estar no ministério em tempo integral, já estava. Sonhava em ser pai, meu filho estava nascendo. Sonhava em ser ordenado pastor, ia ser no final do ano. E parecia que a minha fé, querido, simplesmente tinha ido embora. E eu costumo dizer que eu não era nem um pastor ordenado ainda, e eu já estava sofrendo da síndrome aguda da burrice pastoral. Já ouviu falar dessa doença, não? Essa é uma doença que faz pastor achar que tem que ser super-herói, e que não pode passar por situações como medo, cansaço, desânimo e incredulidade. E eu não abri o meu coração com ninguém, a não ser para minha esposa. E eu lembro que eu chorava no colo da minha esposa, às vezes. E eu falava, Dani, eu não me reconheço mais. Eu falei, eu não sou assim. Eu sou o cara que crê muito fácil. Eu falei para ela, parece que eu estou estragado. E eu chorava, eu falava, Dani, eu não estou pedindo mais poder, eu não estou pedindo mais unção, eu não estou pedindo mais fé. A única coisa que eu quero é voltar ao normal, eu só quero ser como eu fui sempre. E eu comecei a vasculhar a minha vida, procurando aonde eu podia ter aberto uma brecha para o Satanás entrar na minha vida e roubar a minha fé. Porque eu dizia para mim mesmo, cara, não é possível.
não estou em pecado, estou com a minha vida com Deus, mas, cara, desapareceu, parece que Deus sumiu. Eu falei, eu devo ter aberto uma brecha, comecei a revirar a vida. Confessei pecado até que eu não fiz, irmão. Às vezes ia um pecado na cabeça e falava, não, mas eu nunca fiz isso. Bom, por via das dúvidas, vou confessar, vai que dá certo. E querido, aquilo foi tão forte para mim, porque uma das principais características que eu entendo que Deus tem para mim como ministério, é o pregar. Deus tem me levado para pregar pelo Brasil todo, para fora do Brasil. E eu acredito que essa é uma das principais características. Mas essa crise foi tão forte, que durante esse tempo eu não conseguia mais preparar a mensagem, irmão. Eu lembro que eu estava indo num sábado, um dia para a igreja com a Dani, e ela falou, o que você vai pregar hoje? Eu falei, vou pregar tal coisa. Ela olhou para mim e falou, de novo? Eu falei, Dani, Deus não fala mais comigo, eu vou falar o que para o povo? Falei, não vou inventar. Falei, Deus não fala nada comigo. Eu não ouço Deus. Eu não tenho nada de novo para falar. E aquilo me aterrorizava, querido. Porque eu falei, olha, daqui a pouco eu vou ser um pastor em tempo integral, eu não vou ter o que pregar mais. E eu lembro que as pessoas vinham e nos abraçavam e falavam, Farley, que alegria. Daqui a pouco você vai ser ordenado, vai ser o nosso pastor. E eu me sentia uma fraude. Eu olhava para aquelas pessoas e pensava, se essa pessoa soubesse que daqui a pouco ela vai ter um pastor que está sem fé. E querido, depois de clamar muito diante de Deus, depois de orar muito, depois de chorar muito, depois de bater muito na porta de Deus, sabe o que aconteceu? Nada. E eu cheguei a pensar se eu ia ser ordenado ou não. Falei, cara, como eu vou ser ordenado assim? Estou sem fé, Deus não fala comigo. E eu cheguei a repensar isso, um dia eu tomei uma decisão e eu falei com a Dani, e eu sentei com ela e falei, Dani, eu decidi. Eu falei, se eu não voltar nunca mais, parecia que Deus nunca mais ia falar comigo. Se eu não voltar nunca mais a ouvir a voz de Deus, se nunca mais Deus voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. Eu vou continuar andando em obediência, eu vou continuar andando como quem crê. E chegou o dia da nossa ordenação. E eu lembro que a gente fez uma grande festa, só eu e a Dani fomos ordenados aquele dia. Os pastores colocaram 2 puffs em cima do púlpito, a gente ajoelhou e todo o presbitério subiu e começou a profetizar na nossa vida. E todos os pastores lá estão na faixa dos 40 anos, menos o pastor Francisco. É o mais idoso, para mim ele é tipo o mestre Yoda da comunidade de alcance. E ele não come, só jejum, irmão. Tem uma cintura desse tamanho assim, ó. Sério, homem, eu falei, pastor, você faz fotossíntese, né? Deve ser alguma coisa assim. Pensa um homem de Deus. Aí ele subiu no púlpito, ele tem um jeitinho, ele para, ele junta os pezinhos, ó, dá uma ajeitada no bigode. Aí ninguém sabia o que eu estava passando. E ele olha para mim e ele fala assim, por um tempo você já não está ouvindo a voz de Deus mais. Nessa hora eu já comecei a chorar. Ele falou, você não está mais ouvindo a voz de Deus, você não sente mais a presença de Deus, Deus não fala mais com você. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas porque você foi fiel, mesmo durante o silêncio de Deus, Deus vai voltar a falar com você agora. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus, Deus vai voltar a falar com você, você vai voltar a sentir a presença de Deus. E esse homem foi tão específico que ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus vai te dar muitas novas mensagens. E querido, tudo que ele profetizou na minha vida aconteceu. E para encerrar isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 1, versículo 5, esse texto, ele amarra tudo isso que eu quero passar para você. Romanos capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem de hoje, presta atenção, se fosse para você guardar só uma, eu queria que você guardasse essa frase. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira.
Eu achava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas a obediência é fé. Querido, você não precisa abrir, algumas pessoas tendem a complicar esse texto. Lucas 17, capítulo 17, versículo 6 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eu já vi gente trazer a interpretação mais mirabolante para esse texto, mas na verdade o que Jesus quer dizer é simples. O que mais Jesus disse sobre o grão de mostarda? Vá comigo rápido para Marcos capítulo 4, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: disse mais: a que semelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda. Repita assim comigo: como? Não do tamanho. Repita comigo: como? Repita: não do tamanho. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que eu já vi muita gente dizer: a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que Jesus diz. Jesus está dizendo que sua fé pode ser como um grão de mostarda. O que ele quer dizer é: sua fé pode parecer pequenininha, mas se ela for usada como uma semente, e ela for lançada no solo, e ela for regada, ela vai crescer, e vai crescer de forma surpreendente. E quando, querido, a minha e a sua fé crescem? Quando ela é provada e ela mostra uma atitude perseverante. Agora, qual é o limite de crescimento da minha fé? Repita comigo assim: o limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo: ou seja, a minha fé não tem limites. Eu quero encerrar falando para você de uma história que é muito conhecida, mas eu queria que você prestasse atenção, porque talvez você se atente para uns detalhes aqui que você nunca viu. A Bíblia fala de um dia que Jesus ministra uma grande multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que nós estamos falando tranquilamente aqui de uma multidão, talvez entre 10 e 20 mil pessoas. Com certeza aquele dia foi um dia trabalhoso, muitas pessoas querendo tocar Jesus, querendo falar com Jesus. Com certeza foi um dia trabalhoso para Jesus e para os discípulos. A Bíblia diz que quando vai chegando o fim do dia, Jesus não queria despedir aquela multidão sem comida. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: eu não quero despedir eles sem comida. Eu imagino os discípulos olhando para 20 mil pessoas, meio estádio, e pensando: do que será que Jesus está falando? Onde a gente vai arrumar comida para esse povo? E a Bíblia fala que Jesus diz assim: quem aí tem alguma comida? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ora por aquele alimento, multiplica aquele alimento e ele manda os discípulos servirem. Agora, você já pensou o que é para 12 homens servirem 20 mil pessoas? Com certeza isso deu muito trabalho. E eu imagino esses discípulos andando no meio do povo, 20 mil pessoas, servindo um a um. E eu imagino eles voltando, já arrastando os pés assim. E aí Jesus olha para eles e fala: estão cansados? Agora volta recolhendo tudo que sobrou. E esses homens voltam, e a Bíblia fala que eles recolhem 12 cestos, um para cada um, 20 mil pessoas. Quando todo esse trabalho termina, Jesus coloca aqueles homens num barco e fala: olha, vão atravessando o mar em direção a Cafarnaum, que eu vou subir para orar em cima do monte. A Bíblia fala que eles saem no final do dia e eles estão remando com vento contrário. A Bíblia fala que quando é a 4ª vigília da noite, você sabe quando é a 4ª vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada. Esses homens passaram, querido, talvez 12 horas remando, a noite inteira remando contra o vento, contra a maré. A Bíblia fala que o barco começa a ser açoitado pelas ondas. Jesus vê o desespero desses homens e vem andando sobre
as águas. A Bíblia fala que eles já tinham remado 5 a 6 quilômetros mar adentro. Isso já era exatamente a metade do caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus vê o desespero deles, Jesus vem andando, e quando esses homens veem a silhueta de Jesus no escuro, eles se desesperam e gritam: é um fantasma. E eu sempre olhei para esse texto e achei ridículo, e pensava, como 12 caras que andam do lado de Jesus vão achar que é um fantasma em cima da água. Mas quando eu comecei a pensar no esgotamento físico, o cansaço, o esgotamento mental desses homens, o medo, querido, de cair no mar, o medo de morrer afogado, a palavra que Mateus escolheu usar Mateus diz que quando eles viram a silhueta de Jesus, eles ficaram aterrorizados. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. Jesus vê o desespero deles e grita: não tenham medo, sou eu. E nessa hora se levanta um homem do barco. Quem? Um homem de pequena fé. Esse homem se levanta e fala assim: Senhor, se é o Senhor, me ordena ir ter contigo andando sobre as águas. Se Pedro olhasse para dentro dele, para o seu interior, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pisar fora daquele barco, sem olhar para o medo de morrer, sem olhar para o medo de se afogar, o medo de afundar. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma ordem de Jesus. E Jesus diz: vem. E quando Jesus diz vem, esse homem ele põe o pé fora do barco e ele começa a andar. Eu imagino aquele homem andando e ele está vivendo algo sobrenatural. Mas a Bíblia fala que mesmo vivendo, querido, aquele milagre, aquele ambiente sobrenatural, ele começa a reparar na força das águas e do vento, e ele tem medo e começa a afundar. E nessa hora ele grita: mestre, socorro! E a Bíblia fala que imediatamente Jesus o agarra pela mão, o tira para fora da água e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E nós destacamos a pequena fé de Pedro. Mas naquela madrugada, 11 homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. E só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? O homem de pequena fé. Um homem que tinha fé como um grãozinho de mostarda, mas usou essa fé como uma semente. E ele viu essa semente ser regada e crescer e estender grandes galhos em obediência. Um homem que negou Jesus sim uma vez, mas a história nos mostra que a fé desse homem cresceu. Ele pregou e converteu milhares de pessoas. E não só isso, a Bíblia não nos mostra isso, mas a história, a tradição nos diz que Deus deu uma chance de volta para Pedro, dele não negá-lo. E a Bíblia diz que quando Pedro finalmente é preso pelo Império Romano, Clemente, o historiador da época, diz que Pedro e Paulo inclusive foram mortos no mesmo dia. Mas quando finalmente o exército romano prende esse homem e sentencia ele à morte, dessa vez ele não negou e ele não fugiu. E quando falaram para ele negar o seu Senhor, ele falou: eu não vou negar. E o exército romano falou: se você não vai negar, você vai morrer como ele, pregado numa cruz. Mas dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas ele falou: se vocês vão me pregar numa cruz, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E a história diz que foi assim que ele morreu. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem aí tem um grãozinho de mostarda?